paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Essa aula aqui eu vou ministrar a lição número 11 da revista de adultos aí da CPAD do ano 2017, o terceiro trimestre de 2017. O título da lição, A Segunda Vinda de Cristo. Então, a sequência de estudos que nós estamos fazendo sobre a razão da nossa fé, ou seja, assim cremos, assim vivemos. Estamos falando das principais doutrinas do cristianismo. E essa doutrina do arrebatamento a gente não pode deixar de falar. Temos que lembrar o tempo todo que Jesus está voltando. Então a gente tem que entender também essa doutrina de forma detalhada. Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Herberson, sou o idealizador do EBD em Foco. Toda semana estou aqui ministrando essa aula usando esse slide que você pode usar na sua igreja. Então, se você tem interesse em usar o slide na sua igreja, ministrar uma aula mais dinâmica, mais participativa, com recursos visuais, acesse aí ebdemfoco.com, faça o seu cadastro, baixe o slide, tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Se você já se cadastrou, muito obrigado, eu agradeço de coração, espero que esteja gostando, que Deus continue abençoando a sua vida e a sua aula e abençoando você como professor da Escola Bíblica Dominical. Além dos slides, o EBD em Foco também tem cursos, ou seja, alguns cursos de capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical. Então são cursos que você vai se capacitar em todos os aspectos. Então tem curso sobre oração, curso sobre gestão do tempo, para você se organizar, para estudar melhor durante a semana. Você vai aprender a dar aula com recursos didáticos, vai aprender sobre os estilos de aprendizagem, doutrinas bíblicas. Você vai se capacitar em todos os aspectos para se tornar um professor de excelência e fazer aquilo que Jesus falou, que é ir além da nossa obrigação. Porque quando fazemos somente aquilo que nos é mandado, somos servos inúteis. Então Jesus ele quer que nós venhamos a ir além de simplesmente ir lá abrir a revista e ministrar uma aula. Ele quer que nós usamos aí recursos didáticos, dê uma aula participativa, uma aula que realmente tem aprendizado. Então acesse ebdemfoco.com e conheça os cursos do EBD em Foco. Vamos para a nossa aula. A aula, aqui, começando aqui no texto áureo, diz o seguinte: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 27. O texto continua, acostumado a ler o texto indo mais além, mas o capítulo 24 de Mateus, onde os judeus, os discípulos se reúnem e fazem perguntas para Jesus acerca do fim dos tempos. E ele começa a explicar e falar o que vai acontecer no fim dos tempos, e depois ele conta algumas parábolas também, bem interessante aí, a parábola do mordomo infiel, a parábola das 10 virgens, depois a parábola dos talentos. Então está tudo nesse contexto escatológico aí. Então toda vez que a gente for ler o capítulo 24, 25, a gente tem que ler dentro do contexto escatológico. A verdade prática: a segunda vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja. Segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Então isso aqui é o ponto de vista dispensacionalista, que é o ponto de vista defendido pela Assembleia de Deus, que é um ponto de vista bíblico. Você vai ver por aí alguns outros pontos de vista, algumas outras interpretações relacionadas à volta de Jesus. É claro que todos têm base bíblica, só que um estudo mais detalhado mostra esse ponto de vista dispensacionalista, que Jesus vem em duas fases, a primeira fase como invisível e a segunda fase como em glória, visível para todos. Esse ponto de vista da vinda de Jesus em duas fases, ele acaba sendo mais bíblico, ou seja, a gente consegue mais comprovações bíblicas, passagens bíblicas que mostra que ele é o ponto de vista correto. É claro que ninguém vai deixar de ser salvo porque acredita numa vinda de Jesus de forma diferente. Por exemplo, acredita que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. A gente acredita que vai ser antes. Aí alguém por aí pode acreditar depois. Alguém vai deixar de ser salvo por causa disso? Não. Então a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é: nós vamos ensinar o arrebatamento de acordo com o nosso entendimento. No entanto, não vamos causar polêmica e brigar com outras denominações por causa disso. Fique bem claro isso aqui. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, e depois Lucas, do capítulo 21, do 25 ao 27. Então eu não costumo fazer essa leitura porque eu suponho que você já fez e eu quero ganhar tempo aqui no vídeo. Então você não fez ainda, pare e faça agora essa leitura. Introdução.
Vamos lá. A Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda é a sua vinda em glória. Então a gente tem aí esse esquema, que é o esquema dispensacionalista relacionado aí ao arrebatamento da igreja. Primeiro, os crentes serão arrebatados, tem um período de 7 anos que vai ter a grande tribulação, depois Jesus vem em glória, né? Ou seja, todo olho o verá, aqui ele vai destruir o anticristo, o falso profeta. Depois tem o milênio, que é um período de 1000 anos, que Cristo vai reinar na terra, e depois tem os novos céus e nova terra. Eu vou detalhar isso mais na frente, não se preocupe, falei aqui rápido, só para você ter uma visão geral do que será estudado nessa aula. O nosso enfoque aqui é a fundamentação bíblica desses eventos, né? Mas o tema escatológico não se esgota com o que trataremos, e a sua continuação se dará na próxima lição. Então, o que acontece? Esse tema ele é muito complexo, muito difícil, muitos pontos de vista, muitos detalhes, então a gente não vai esgotar tudo aqui, né? Mas eu tenho certeza que o mais importante vai ser falado aqui, né? Principalmente versículos bíblicos citados, que você vai entender, né, sobre a segunda vinda de Jesus, esses eventos aí, não só a segunda vinda, mas todos os eventos que estão inclusos aí na segunda vinda. Na lição que vem, nós vamos falar sobre o mundo vindouro, vamos falar mais detalhado sobre o milênio, sobre o céu, novos céus, nova terra. Então, vai ser dividido, né, em duas partes. Então, primeiro vamos focar nesse assunto de hoje. Os eventos do porvir, ou seja, os eventos que virão de agora em diante. Fonte de predição. Não há outra fonte de predição verdadeira a não ser a Bíblia Sagrada. Ou seja, ela é a única fonte confiável. O que a Bíblia fala, nós vamos saber que vai cumprir. Muita coisa já se cumpriu e muita coisa ainda vai se cumprir. Então Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir. Quer saber sobre o futuro, né, principalmente com relação ao fim dos tempos? Leia a palavra de Deus. Não fique fazendo especulação, procurando coisas aí, outros livros que não tem nada a ver. Mas leia a palavra de Deus. Mas que eventos são esses? A gente sempre se refere a eventos do porvir. Mas quais são esses eventos? Quais são as suas características? Vamos falar aqui detalhado de cada um. Desculpa aí que eu estou gripado, estou tossindo, mas isso não vai me impedir de ministrar essa aula. Esses eventos são uma série de acontecimentos, né, do epílogo da história humana. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Você lê aí 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz que a igreja será arrebatada, iremos subir para o céu de glória. Vinda de Jesus em glória. Um outro momento da fase, outra fase do arrebatamento. Primeiro, a igreja será arrebatada para se encontrar com Jesus nos ares, e depois a igreja vem com Cristo em glória. É a segunda fase da vinda de Jesus. O juízo de Deus sobre a terra. Então é um outro evento que vai acontecer entre esses dois aí. Entre o arrebatamento e a vinda em glória vai ter o quê? O juízo de Deus sobre a terra, que é chamado de a grande tribulação. O futuro glorioso de Israel, porque Deus tem uma promessa para Israel. Então o sistema doutrinário dispensacionalista defende a ideia da separação entre Israel e igreja. Então os aliancistas, que têm um outro sistema doutrinário, uma outra maneira de interpretar a Bíblia, que também não é incorreto, mas é diferente, diverge do dispensacionalismo. O aliancista, ele vai dizer o seguinte: Israel falhou e a igreja é continuação. A igreja substituiu Israel e Deus não tem mais plano com Israel. Isso é o aliancista. O dispensacionalista vai pensar diferente. Não, Deus ainda tem um plano com Israel. Acontece que a interpretação dispensacionalista é mais literal. Ela pega que é o que a gente acredita, viu? Que Deus tem um plano para Israel. Então a gente lê a passagem de Isaías 62, 2 e 3, a gente vai ver aí que Deus ainda tem um plano para Israel. Interpreta essa passagem como literal, como assim, algo que realmente vai acontecer. O aliancista, ele vai dizer que isso aqui é sentido figurado e que aponta para a igreja, né? Só que a gente vê que não é bem assim, né? É uma promessa que Deus tem para Israel ainda. Então Deus ainda tem um futuro glorioso para Israel. E o reino milenar de Cristo também está relacionado a esse futuro glorioso com Israel, que é aqui onde Cristo vai reinar com a igreja, e é no milênio, né? Satanás será preso e Israel, né, vai
vai cumprir as promessas de Deus para Israel, principalmente aqui no milênio. Então vamos estudar o milênio mais na próxima lição, mas vamos falar um pouco dele aqui também. Então são acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, né? Ou seja, desde que existe mundo, Deus já anuncia sobre esses acontecimentos, né? Judas, versículo 14, já fala que desde Enoque, né, já tem aí as profecias, e isso vem, né, com o decorrer dos anos, né, até o apóstolo João, que foi o último apóstolo que escreveu aí o Apocalipse. Então, desde o início, lá do Gênesis até, né, João, tem aí referências ao fim dos tempos. Essa passagem, né, no caso, essa que fala de Enoque, está em Judas, no Novo Testamento, mas faz referência à época de Enoque. O destino dos impérios da antiguidade. Então vamos falar de algumas profecias que já se cumpriram aqui, para nós termos certeza que as próximas também irão se cumprir. Então as profecias, elas se cumprem. A gente tem que ter certeza disso. Principalmente essas profecias relacionadas aos impérios antigos. Então a queda da Babilônia foi uma profecia de Isaías. Isaías profetizou que Babilônia ia cair, ia ser destruída. Então isso aconteceu. Então foi profetizado e depois foi lá e aconteceu. A ascensão e queda dos impérios medo-persa, grego e romano. Então Daniel 2, 7 e 8, a gente vai ver aí duas revelações que Daniel recebe. Na verdade, uma é o sonho do rei, né? Ele sonha com a estátua que tem ouro, prata, bronze e ferro, e barro embaixo, e também ele tem uma visão lá depois no capítulo 7, que é de alguns animais, né? Do leão, do leopardo, do urso, enfim. Então, essas duas revelações que Daniel recebeu são referentes aos grandes impérios. Primeiro o Império da Babilônia, depois o Império Medo-Persa, o Império Grego e depois o Império Romano. Só que o interessante é que Daniel recebeu essa revelação na época do Império da Babilônia. Então ele falou, a Babilônia vai cair, vai subir outro império, Medo-Persa, depois vai vir um outro império que vai derrotar o Império Medo-Persa, que é a Grécia, com Alexandre o Grande e tudo mais, né, que vem, né, ali e destrói o Império Medo-Persa, toma aquela região, e depois esse Império de Alexandre, da Grécia, dividido em 4 impérios, também isso está na profecia, e depois ele se acaba e vem Roma. Roma domina a região ali, e nasce o Messias. Então a profecia que está lá em Daniel se cumpriu. Deus, ele descreve tudo que vai acontecendo na história. Tudo isso, o levantar e o cair desses impérios. Deus já conta tudo para Daniel. Então a gente observa que essas foram profecias que se cumpriram. Deus prometeu, Deus profetizou, mostrou para Daniel e depois se cumpriu. Então não há dúvida de que as profecias se cumprem, né? As profecias messiânicas, as profecias que se referem a Jesus, se cumpriram também com abundância de detalhes. O nascimento do Messias de uma virgem foi uma profecia que se cumpriu. O seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, Jesus seria julgado, condenado, também se cumpriu. A sua morte, sua ressurreição e a ascensão aos céus. Tudo isso aqui se cumpriu também, profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento. Então não há dúvida de que as profecias se cumprem. Sobre as diásporas judaicas. As profecias apontam de antemão as duas dispersões do povo judeu e as suas respectivas restaurações. Então o povo judeu sofreu dispersões, foram espalhados, isso é chamado de diáspora. Eles foram espalhados pelo mundo, foram levados para o cativeiro e retornaram para a terra ali de Israel. Então a primeira diáspora, né, foi profetizada em Jeremias 16, 13. Então teve uma profecia e ela se cumpriu, né? Ou seja, Esdras 1, e de 1 a 3 teve uma profecia falando do retorno. Então teve uma profecia falando que o povo seria levado para o cativeiro, e o povo de fato foi levado para o cativeiro, uma profecia que se cumpriu. E depois teve uma profecia que o povo iria retornar, e o povo também de fato retornou. Então foram profecias que se cumpriram. Jesus, ele falou da segunda diáspora, né? O segundo momento que o povo seria levado, espalhado pela terra. Diz assim, ó, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem.
Lucas 21, 24. Quando foi que se cumpriu isso aqui? 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída e o povo judeu foi espalhado pelo mundo. Eles foram obrigados a ir embora de Jerusalém, embora da região da Judéia, e se espalharam pelo mundo. Por isso que em todos os lugares do mundo tem judeus. Então tem judeus espalhados por todo lugar do mundo, porque nessa época eles já se espalharam. Só que eles conseguiram manter a identidade deles. Eles conseguiram manter ali a reverência que eles tinham a Deus, o livro da lei. Eles conseguiram manter ali como sendo judeus. Então isso aqui é muito importante. Uma profecia que Jesus fez e se cumpriu. E o seu respectivo retorno, né? Ou seja, retorno depois de mais de 18 séculos à terra de seus antepassados. Ou seja, mais de 1.800 anos depois, eles retornaram ali para Israel. Fala assim: e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, que teus filhos voltarão para os teus termos. Jeremias 31, 17. Então isso aqui é uma profecia também no Antigo Testamento, que eles retornariam à região ali de Israel. E de fato, em 1947, o país de Israel foi restaurado. A nação de Israel voltou a existir. E o povo voltou a morar lá. Então isso foi uma profecia bíblica. A nação de Israel ser instituída como nação ali em 1947, reconhecido pela ONU, foi uma profecia bíblica. Então o povo saiu ali de Jerusalém na época que Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo e retornaram na década de 40 agora, né? Coisa recente. Então profecias que se cumpriram, não temos dúvida de que elas se cumprem. Entramos agora no tópico 2, termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Isso aqui a gente vai estudar alguns termos que se referem à vinda de Cristo. A vinda, parousia, é um termo muito usado aí, que significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. Então, quando se usa essa palavra parousia, está se referindo à chegada de um rei, à vinda de um rei. E se refere no Novo Testamento à volta de Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vai retornar como um rei. Ele vem em glória. Então a gente observa aqui que isso é chamado de parousia. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4,15. Ou seja, nós, primeiro os que dormem, os mortos, irão ressuscitar e depois nós seremos arrebatados, levados para o céu. Então a gente observa aqui que nós temos uma promessa, e aqui a palavra usada para falar dessa vinda de Jesus é parousia, né? Refere-se à vinda de Jesus em glória, ou o arrebatamento para se encontrar lá nos ares. E também vir, essa outra palavra aqui, erkomai, né? Todas as palavras do grego, Novo Testamento, fala que Jesus em breve vem nos buscar, né? Ou seja, do nosso ponto de vista ele vem, né? Ou seja, o verbo ir está do ponto de vista de Jesus. Ele fala assim, eu vou, ou seja, eu vou, ele vai vir nos buscar. Então, essa palavra é usada nesses dois contextos, ir e vir. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, 3. Então, quando eu for, eu virei. Então, usa aqui essa palavra erkomai. Promessa feita pelo próprio Cristo. Manifestação e aparição. A palavra epifaneia significa aparição, manifestação. É usada aí pelo apóstolo Paulo em 3 sentidos. Primeiro, para falar da encarnação. Então, 2 Timóteo 1,10, Paulo usou nesse sentido, que é manifesta agora pela aparição, ou seja, epifaneia, aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então aqui Paulo usa nesse sentido da encarnação de Jesus. O segundo sentido para falar do arrebatamento. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 8. Então a palavra que me usada aqui é vinda, né, que está referindo à aparição de Jesus, no sentido do arrebatamento, naquele dia que ele vai nos arrebatar. Então aquele dia aqui se refere ao dia do arrebatamento. E a terceira maneira que ele usa é para falar da vinda do Senhor em glória.
né, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Título 2,13. Então, ou seja, aparecimento aqui também está se referindo aí a que Jesus vai aparecer, vai vir em glória. Então, essa palavra é usada nesse sentido. Revelação, ou seja, um outro termo usado é apocalipse, que significa revelação, manifestação. O apóstolo Pedro emprega essa palavra para se referir ao arrebatamento da igreja. Então a igreja será arrebatada e a palavra que ele usa é nesse sentido de revelação, para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7. Ou seja, que a nossa fé, ou seja, muito mais preciosa do que o ouro, ela se ache em louvor, honra e glória. Nós temos que estar com a nossa fé firme quando Jesus se revelar, ou seja, quando acontecer o arrebatamento da igreja, a revelação, a manifestação de Cristo. Então a gente observa aqui que essa palavra é usada também nesse sentido por Pedro para falar do arrebatamento, que nós devemos estar preparados a apresentar a nossa fé com louvor, honra e glória, né? Então vamos lá. A gente encerra aqui agora com essa passagem, né, que Paulo usa também, de maneira que nenhum do dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 1,7, ou seja, a manifestação de Cristo também dessa forma. Então é uma promessa bíblica, não há dúvida de que está na Bíblia, que Jesus vai voltar, ele vai aparecer, ele vai se manifestar em glória, e todos nós temos essa esperança. Não devemos esquecer disso, que é promessa bíblica. Os eventos da segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja. Então vamos falar do primeiro evento da segunda vinda de Cristo. Tem vários eventos. Desse primeiro é o arrebatamento, é o rapto dos santos da terra, um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. Todos ao mesmo tempo serão arrebatados ao soar da trombeta, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Que maravilha, né? Que promessa linda e maravilhosa aqui. Nós seremos transformados, teremos um novo corpo, os mortos ressuscitarão. Então é por isso que a gente às vezes não tem que ficar triste, né, com a morte de alguém, porque ele vai ressuscitar. É claro que a gente chora, sente falta, mas nós temos que ter essa esperança, que ele vai, todos nós seremos transformados, inclusive os que morreram irão ressuscitar. Esse momento será inesperado, algo rápido, questão de segundos, abrir e fechar de olhos, né? É um milissegundo e algo muito pequeno, pouco tempo, e irão desaparecer, serão arrebatados, né? E assim, o arrebatamento da igreja, né, a gente vê que acontece em duas fases. Essa primeira fase é esse arrebatamento que a gente chama de arrebatamento secreto, né? Ou seja, Cristo não vai aparecer. Nós seremos levados e nos encontraremos com ele nas nuvens. Evento rápido e inesperado. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Olha só, nós iremos ser arrebatados e nos encontraremos todos lá, mortos que ressuscitaram e vivos que foram arrebatados, e nos encontraremos com Cristo nas nuvens. Teremos um corpo incorruptível e imortal, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 53. Então a promessa aqui é que nós teremos um corpo como o corpo de Cristo, um corpo glorioso. Não iremos mais morrer, não iremos mais sofrer doenças, cansaço, tudo isso é coisa terrena, fruto do pecado. Doença, cansaço, fadiga, velhice, limitações do corpo, isso não vai acontecer. Lá no céu, todos nós seremos transformados, teremos um corpo incorruptível. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja. A segunda vinda, por quê? A primeira vinda de Cristo foi quando ele nasceu, viveu e morreu.
ressuscitou. Essa é a primeira vinda. A segunda vinda será, dividida em duas fases. A primeira fase, arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos. Encontraremos com Cristo nas nuvens. Então eu espero que você tenha entendido essa primeira parte aqui. Seremos arrebatados. A vinda de Cristo em glória. A vinda de Cristo em glória é um outro momento depois da grande tribulação. Então, 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória visível aos olhos. O que acontece? Isso aqui também é uma profecia lá de Daniel. Daniel ele faz a profecia das 70 semanas. Se cumpre 69 semanas. Uma semana corresponde a 7 anos. Então, são 70 períodos de 7 anos, que totaliza 490 anos. Porém, do momento que Daniel recebeu essa revelação, essa profecia, até a morte de Cristo, passou-se 483 anos. E aí há uma pausa na história e fica faltando 7 anos, fica faltando uma semana. Então essa pausa na história é esse momento que nós estamos vivendo. Das 70 semanas de Daniel, 69 se cumpriram, correspondendo a 483 anos, que dá certinho, o cálculo dá certinho com a morte de Cristo, que é quando o Messias é retirado. Então, falta uma semana, e essa uma semana é esse período de 7 anos entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Então, a igreja será arrebatada, tem um período de 7 anos, e aí Jesus vem em glória, onde todo olho o verá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Ou seja, essa vinda de Jesus em glória vai acontecer no final da grande tribulação, desse período de 7 anos, que Jesus vai vir em glória e todo olho o verá. Nesse retorno de Jesus à terra, ele virá acompanhado dos santos. Judas 1,14, e destes profetizou também Enoque, que eu falei lá no começo, a profecia de Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então Judas faz uma referência aí a Enoque, que todos ali vem o Senhor com milhares de seus santos, ou seja, milhares de seus santos são todos aqueles que foram arrebatados e agora estão vindo ali com Jesus em glória. O primeiro propósito dessa vinda de Jesus em glória é julgar as nações. Então, Judas 1,15 fala: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Ou seja, todos serão julgados, as nações serão julgadas. Então tem o julgamento aqui das nações, é um julgamento diferente, que ainda não é o juízo final, é o julgamento das nações. O segundo propósito é restaurar o trono de Davi, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então que é uma promessa que o anjo faz ali para Maria, que o Jesus, o que vai nascer, ele vai reinar no trono de Davi. Então é a promessa de restaurar esse trono de Davi. O terceiro propósito é destruir a besta e o falso profeta. Envia a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam assentados sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. E diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, a besta e o falso profeta são lançados no final da grande tribulação no lago de fogo. Jesus lança eles lá. Então aqui Jesus desce em glória, destrói aqui a besta e o falso profeta, e estabelece o seu reino milenar. Ou seja, que é o próximo propósito, que é estabelecer o reino de justiça e paz, o reino de Deus por 1000 anos. A profecia de Isaías diz assim: irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, Isaías 2,3, a gente tem essa promessa
que é referente ao milênio. Ali Deus vai reinar com todos aqueles que não receberam o sinal da besta. Ou seja, todos que receberam o sinal da besta, no final da grande tribulação, serão mortos. Vai ter uma matança onde todos irão morrer. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e Cristo irá reinar com aqueles que não receberam o sinal da besta. Então entenda o seguinte, o milênio ele é da seguinte forma. Quem vai estar no milênio? Quem vai estar no milênio? As pessoas que estiverem na terra, que não creram na besta, que não receberam o sinal da besta. Essas pessoas que viveram na terra, que não receberam o sinal da besta, vão continuar vivendo na terra, nessa mesma terra, viu? Não será uma nova terra. E Cristo irá reinar com os salvos, aqueles que foram arrebatados. Há uma certa dúvida se esses salvos também estarão na terra, ou se eles irão para uma outra dimensão, para o céu. Mas é algo que a gente precisa estudar um pouco mais. É um pouco complexo isso aqui. Se você que está assistindo aí tiver uma definição melhor, pode colocar nos comentários aí, para que nós possamos interagir aí, né? Mas o que acontece é que o milênio é uma das partes mais confusas aqui com relação a esses eventos do fim dos tempos. Muitos interpretam de forma errada, alguns dizem que não vai existir milênio. Os aliancistas, como eu falei anteriormente, eles acreditam que Deus não tem mais plano para Israel, então acontece que simplesmente vai acontecer o arrebatamento da igreja e ponto final, né? Jesus vai voltar e a maioria dos acontecimentos não são literais, né? São sentido figurado. Não tem milênio, enfim. Mas o que acontece é que Deus sempre teve uma promessa com Israel, de reinar com Israel, a terra prometida. Então o milênio é necessário. A grande tribulação, que a gente vai falar mais na frente, é necessária porque para ensinar o povo de Israel que Jesus é o Messias. Eles vão entender que Jesus é o Messias, Jesus vem em glória, eles se curvarão, adorarão a Jesus, ou seja, irão se converter os judeus, porque eles irão crer em Jesus nesse momento, e Jesus vai reinar com eles por 1000 anos. É um assunto complexo que a gente vai estudar mais detalhado na próxima lição. A grande tribulação, vamos falar da grande tribulação agora. É o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Ou seja, é entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus em glória. Tem o arrebatamento, tem a vinda de Jesus em glória, depois tem a grande tribulação que vai acontecer no meio aí, entre esse período de 7 anos, depois tem o quê? O período de 1000 anos, o milênio, e vem os novos céus e nova terra, que é lá no fim de tudo. Então esse diagrama aqui é um diagrama perfeito para explicar o ponto de vista dispensacionalista, que é o que a Assembleia de Deus defende, né, relacionado aos eventos da segunda vinda de Jesus. Então a gente observa que Jesus vem, o arrebatamento, passa 7 anos, vindo em glória, 1000 anos, que é o milênio, novos céus e nova terra. Esse período da grande tribulação é um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, da qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12:1. Então, uma profecia lá do Antigo Testamento, Daniel, falando da grande tribulação. É também conhecido como o dia do Senhor, que Deus vai executar juízo sobre a terra. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3:10. Então a gente observa aqui também que vai acontecer um evento que vai punir a terra. 2 Pedro 3:10. Enfim, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É o arrebatamento da igreja, é o dia do Senhor. E aí começa a acontecer esse período de 7 anos. A igreja não passará por esse período que é conhecido como a grande tribulação. Então, por que a igreja não vai passar? Porque a grande tribulação é para Israel, não é para a igreja. Se você dizer que a igreja representa Israel hoje, aí
talvez você deveria acreditar que a igreja passa pela grande tribulação. Os adventistas são assim, eles acreditam que a igreja agora representa Israel, então é necessário que a igreja passe pela grande tribulação. Agora, se a igreja não é o novo Israel e Deus tem um plano separado com Israel, diferente da igreja, então acontece que a igreja não precisa passar pela grande tribulação e Israel precisa passar. Se alguém perguntar por que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação é para Israel. Se nós entendemos que a igreja separada de Israel é diferente de Israel, nós entendemos que a igreja não precisa da grande tribulação. Ou seja, durante esse período ela estará na glória. Então a igreja vai estar na glória durante a grande tribulação. E será a era do anticristo. O anticristo ele vai dominar durante esse período de 7 anos. O anticristo ele vai fazer um concerto com a nação de Israel, por 1 semana de anos. Olha só a profecia de Daniel aqui. A última semana, eu falei das 70 semanas, cumpriu 69, falta uma. Essa semana de anos, o anticristo faz um acordo com Israel. E só que depois da metade desse período, dessa semana, esse concerto será rompido. Por quê? Porque o anticristo vai falar, vocês vão ter que me adorar. Vocês vão ter que se curvar diante de mim. A Israel, como um povo que sempre adorou a Deus e nunca adorou outros deuses, não é que nunca adorou, já adoraram outros deuses, mas foram repreendidos por isso. Então hoje o povo de Israel está muito mais vacinado com relação a isso, a idolatria. Então quando o anticristo falar, vocês têm que me adorar, o que vai acontecer? Nós não vamos te adorar. Aí vai começar a perseguição. O anticristo, juntamente com o falso profeta, vai começar a perseguir. E aí acontece o seguinte, que durante 3 anos e meio da grande tribulação será um período de paz, a grande paz mundial. É nesse período que as pessoas que acreditam aí na era de essas eras que passam, na era de Aquários, era de Peixe, segundo eles, a era de Peixes está passando e vai começar a era de Aquários com um tempo de paz. Quando chegar no período da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, eles vão falar isso. Olha só, essa é a era de Aquários, porque a era de Peixe já passou, então a era de Aquários começou a paz. Vai ter tanta teoria, tanta coisa maluca aí, que é até difícil de imaginar. A igreja vai ser arrebatada, o povo vai dizer que foram os ETs que levaram o povo, abduziu o povo. O povo é difícil de acreditar, então inventa tudo para não crer no evangelho. Até mesmo no arrebatamento da igreja, muitos não vão crer. Não vai falar que é mentira, que foi ET que levou os crentes e tal e tudo mais. Então, não vai crer no evangelho. E aí, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, de grande tribulação, um grande desolo na terra. Ou seja, só a partir daí que começa o período de angústia de Jacó. Ou seja, a grande tribulação começa mesmo depois de 3 anos e meio. Ou seja, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, de sofrimento. Este período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com seu Messias. Então Deus faz justiça com os moradores da terra e prepara Israel, e prepara o povo de Israel para receber e reencontrar o Messias. Aí sim eles vão reconhecer Jesus como Messias. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto a grande tribulação acontece na terra, nos céus os santos estarão recebendo a recompensa por aquilo que cada um fez. Ou seja, nós iremos para o céu, seremos arrebatados e lá estaremos nas bodas, ou seja, não é nem as bodas, é o momento de receber o galardão, é o tribunal de Cristo. A 2 Coríntios 5,10 diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmão, nessa época aqui, nesse momento, muitos vão falar assim, eu deveria ter feito mais a obra de Deus, eu deveria ter pregado mais o evangelho, eu deveria ter me dedicado mais a Deus, porque aqui é o momento do galardão. É uma coroa de ouro? O que é? Irmão, não sabemos o que vai ser, mas eu tenho certeza que o prêmio que iremos receber lá vai fazer nós refletirmos sobre a nossa vida no passado aqui na Terra. Rapaz, eu deveria ter feito mais. E a eternidade com Cristo, e com certeza o que iremos receber lá vai refletir
por toda a eternidade. Vai refletir por, sabe, enquanto nós vivermos lá toda a eternidade. Então fazer a obra de Deus aqui, né, é receber um galardão lá futuramente, lá no céu de glória, um galardão que vai para a eternidade, um prêmio para a eternidade, viver ao lado de Deus para a eternidade. Então assim, vamos trabalhar, porque nesse dia aqui muitos vão se arrepender de não terem trabalhado mais. O tribunal de Cristo é para salvação ou condenação? Não. Todos os presentes já são salvos em Jesus, visto que a salvação é pela graça. Ou seja, todos que estarão no tribunal de Cristo já são salvos, já receberam a salvação pela graça, estão no céu, glorificando a Deus, salvos. Então não tem julgamento que tu vai ser salvo, tu vai ser condenado, tu vai para o lago de fogo. Não, isso é juízo final, é outra história. Tribunal de Cristo só é para a recompensa dos salvos. Em seguida, virá a festa das bodas do Cordeiro. Agora sim, né, as bodas do Cordeiro. Eu tinha falado anteriormente, mas primeiro o tribunal, depois as bodas do Cordeiro. O grande banquete que celebrará a união de Cristo com a sua igreja. Então, as bodas do Cordeiro, um momento maravilhoso que a igreja vai estar lá com Cristo, ceando ali. Então, aqui a gente termina essa aula, né? Eu não vou falar de outros detalhes, né, do milênio, porque isso é assunto da próxima aula. Novos céus, nova terra, tem muita coisa ainda para a gente aprender. Então o que eu encerro por aqui que tem que ficar por aqui, que Jesus vai voltar, arrebatar a igreja, né, depois vai ter a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória e depois o milênio, e também nós iremos estar no céu recebendo a recompensa pelos nossos feitos aqui na terra. Então, essas amostras proféticas servem como garantias de que tudo o que está escrito para o fim dos tempos irá de igual modo se cumprir. Ou seja, se Deus fez várias profecias e cumpriu, por que ele não vai cumprir essa? Né? Quer dizer que ele cumpre uma parte e não cumpre outra? Então, as profecias referentes à volta de Jesus vão se cumprir com certeza absoluta. A nossa esperança não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A escatologia bíblica é a continuação do processo histórico, né? Ou seja, não é utopia, né? Utopia é aquele sonho impossível de se realizar. As pessoas imaginam uma terra perfeita e tal, e isso e aquilo, sem guerra, todo mundo vivendo em paz. Pensar isso sem Cristo é uma utopia. Agora, pensar com Cristo, não. É um fato, uma realidade de algo que vai acontecer. Um dia terá paz na terra. Um dia viveremos em paz. Porém, somente depois de todos esses eventos. Depois de todos esses eventos é que terá paz na terra. Mas isso vai acontecer por causa de Cristo. Ele vai voltar. Então tem muitas teorias por aí querendo defender que um dia vai ter paz na terra, mas não coloca Cristo. Nós colocamos Cristo porque sabemos que Ele nos dá essa esperança. Ele nos fez essa promessa e nós cremos nessa promessa. Amém? Eu encerro aqui a aula. Temos aqui as perguntas. Se você que é professor e for ministrar a aula com slide, pode usar aqui as perguntas. A referência bibliográfica, né? A CPAD sempre está colocando aí o Ensinador Cristão e eu coloco também o livro de apoio. Os cursos aí do EBD em Foco disponíveis você pode acessar, reforçando aqui, né? Você conheça aí os cursos. Qualquer coisa é só entrar em contato, né? Aulas ao vivo na segunda-feira, não perca, toda segunda-feira. Aulas ao vivo sobre educação cristã. Então, às 8 horas da noite eu estarei ao vivo com você para ministrar aí algo bom para você aplicar na sua classe e melhorar a sua aula. Acesse ebedemfoco.com, né? E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora aí no canal do YouTube para receber as notificações. A paz do Senhor, até a próxima aula.